duas consequências do pecado mortal para a nossa alma, para a nossa vida, que poucas pessoas conhecem hoje em dia e é muito importante para evitar o pecado. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins e esse é o canal dos Santos Anjos. Salve Maria, muito bom dia a todos que nos acompanham, bem-vindos também os que estão chegando agora. Atrair a ação dos anjos para o nosso dia a dia, afastar a influência do demônio é uma das coisas que o mundo mais precisa. E o objetivo das nossas conversas aqui durante a semana no canal dos Santos Anjos é justamente nós conhecermos mais sobre isso. E uma das coisas importantíssimas, em especial durante a Quaresma de São Miguel, é nós termos uma noção mais profunda, mais séria, mais ligada à doutrina católica, à revelação de Nosso Senhor a respeito do pecado. Uma das coisas que Nosso Senhor Jesus Cristo diz que o Espírito Santo virá, ele estava se referindo a Pentecostes, e iluminará o mundo a respeito do pecado. Por quê? Porque quando nós conhecemos melhor o que é o abismo do pecado, nós nos preparamos melhor para ir para o céu, nós evitamos mais o pecado. Esse período de prova que nós estamos passando, nós passamos muito melhor. Assim como, e eu tenho repetido esse exemplo, assim como para alguém dirigir bem, é preciso saber bem quais são as condições adversas, quais são os problemas que eu vou encontrar enquanto eu estou dirigindo, porque se eu não souber disso, se eu não souber os sinais de trânsito, eu posso até dirigir muito bem, passar a marcha bem, saber como mexer o volante, mas eu vou bater o carro. Então, eu saber ter uma noção melhor sobre o pecado me ajuda a seguir a virtude. Muita gente acha, não, ficar só falando de pecado, não adianta nada, só afasta as pessoas de Deus. Digo, bom, primeiro que nós não falamos só de pecado, mas segundo que quanto menos as pessoas têm a noção de pecado, mais elas vão sofrer as consequências e vai ser muito mais negativo para as pessoas do que eu falar antes. Nossa Senhora, quando ela apareceu em Fátima, o famoso segredo de Fátima, Nossa Senhora mostrou o inferno para os 3 pastorinhos. Olha, 10, 9 e 7 anos tinha Lúcia, Francisca e Jacinta. Nossa Senhora, mãe das mães, ela, para o bem daquelas almas, para o bem daquelas crianças, ela quis mostrar o inferno. E por isso que é importante, e é uma ilusão, é uma visão romântica da religião, uma visão romântica da vida, achar que a gente pode ir até Deus só falando de coisas, entre aspas, positivas. Isso não existe. Enquanto nós estamos neste vale de lágrimas, nós só nos uniremos a Deus Nosso Senhor se nós tivermos uma noção clara do pecado. E aí o pecado estará menos presente em nossa vida. Então, tendo dito isso, eu queria falar de 2 consequências do pecado mortal que poucas pessoas falam hoje em dia. Infelizmente, os sacerdotes falam pouco disso. E eu tenho em mãos o livro de um cardeal, eu tenho usado muito durante a Quaresma de São Miguel, o cardeal Menem, e que ele ensina, ele mostra isso, quais são, ele fala de várias consequências, mas 2 consequências que poucas pessoas sabem. A primeira é a seguinte, ele diz, o pecado mortal tem um efeito terrível, ele mortifica e mata o próprio poder de servir a Deus. Ele vai explicar, ou seja, o pecado mortal tira da pessoa o poder que ela teria de servir a Deus. Todas as ações de um homem em estado de pecado mortal estão mortas. Elas não têm merecimento nenhum e nenhum poder para prevalecer diante de Deus para a sua salvação. Uma pessoa que está em estado de pecado mortal e dá uma esmola, aquilo de si é uma ação boa, certo? Mas ela não tem nenhum valor salvífico, nem para ela, nem para outros. Veja que incrível. Uma pessoa que lê a palavra de Deus para outro, mas se essa pessoa não está em estado de graça, se ela está em estado de pecado mortal, as palavras vão ter apenas o poder próprio das palavras, mas a graça de Deus não vai se comunicar porque não está presente nela. Veja, isso aqui abre um outro horizonte do que é fazer apostolado. Fazer apostolado não é só dizer coisas boas, nem é, sobretudo, dar bons conselhos,
o apostolado é uma comunicação da graça de Deus. Aí sim é um apostolado frutífero. Enquanto a pessoa estiver separada de Deus pelo pecado mortal, nada do que fizer terá poder salvador. Então diz São Paulo: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e como símbolo que tine. Ou seja, não, será apenas como um sino. Bom, tem o som, mas não comunica a graça. Ainda que eu tenha toda a profecia e todo o conhecimento e possa compreender todos os mistérios, ainda que seja o maior teólogo da face da terra, e ainda que tiver a fé e possa mover as montanhas, fé que move montanhas, se eu não tiver caridade, nada sou. Eu vou explicar daqui a pouco. E ainda que dê meus bens para alimentar os pobres e meu corpo para ser queimado, e não tenha caridade, de nada me aproveita. E no vocabulário da Sagrada Escritura, e a verdade, a graça de Deus, a graça santificante e a caridade estão sempre juntas. Então, o que significa a pessoa que não tem caridade? É que ela não tem a graça de Deus em si. Ela está morta para a caridade pelo pecado mortal. Então, nada, veja o que ele diz. A ciência, o cardeal vai dizer, não importa o que essa alma saiba, ela pode ser capaz de profetizar, de explicar mistérios, de operar milagres, né, em tese, pode dar tudo o que possui aos pobres em esmola, pode fazer de tudo. E ainda assim, se não tiver o amor de Deus, de nada adianta para a salvação. E não tenham ilusão, é impossível a pessoa amar a Deus se ela está em estado de pecado mortal. Não existe amor sobrenatural. Pode haver um amor natural, uma atração natural pelas coisas de Deus. Então, a pessoa que está em pecado mortal, ela vai inclusive rezar pedindo que ela volte à graça de Deus, mas o amor efetivamente é impossível a pessoa ter esse amor a Deus se ela não está na graça de Deus. Alguém vai dizer, mas eu sinto tanto o amor de Deus. Pois é um sentimento, mas não é um amor efetivo, porque se a pessoa tem o amor de Deus, ela vai procurar estar na amizade com Deus. Por mais uma pessoa que comete uma terrível traição contra outra, enquanto ela não se arrepende, volta atrás, faz de tudo, ela não pode dizer que ama aquela pessoa a quem ela traiu. Enquanto ela está traindo, ela pode dizer, não, mas eu ainda tenho um grande amor. Está traindo a pessoa, não existe aquele amor. Assim também o pecado mortal. Enquanto a pessoa está em estado de pecado mortal, ela não tem amor de Deus, ponto final. E é por isso a importância da confissão, confessarmos logo, caso tenhamos a infelicidade de cair num pecado mortal, confessar o quanto antes. E ainda antes da confissão, fazer um ato de contrição perfeita. Ou seja, um arrependimento por amor de Deus. Pelo amor de Deus é tão bom e eu o ofendi desta forma. Fazer um ato de contrição perfeita. Nós temos falado disso em outros vídeos. Para voltar a ter a graça de Deus ainda antes da confissão. Bom, continua aqui o cardeal, um último parágrafo, que ele vai dizer uma segunda consequência do pecado mortal. É que quando nós cometemos um pecado mortal, a alma começa a perder o seu vigor e a sua força. Veja o que ele diz. Uma alma que pecou mortalmente, continuando nesse estado, até ser restaurada a união com Deus pela caridade e pela graça, está morta diante de Deus e todas as ações da alma estão mortas. E não apenas isso. A alma em si começa a perder o seu vigor e a sua força. Como eu disse antes, toda criatura precisa da ajuda da natureza e da graça. E os dons sobrenaturais de Deus, fé, esperança e caridade, são ou destruídos pelo pecado mortal ou enfraquecidos completamente. A caridade sempre é totalmente destruída pelo pecado mortal. A esperança permanece e a fé permanece, sem frutos sobrenaturais, mas permanece. Então a pessoa pode ter cometido um pecado mortal, mas ela ainda crê em Deus, ela ainda é católica nesse sentido, né? Só que ela não tem frutos sobrenaturais, frutos de salvação. Só que a esperança ainda permanece, a fé permanece. Mas a esperança começa a se enfraquecer,
pois um homem consciente de ter pecado mortalmente contra Deus não pode se iludir com a esperança de salvação, a menos que tenha motivos para ter esperança. E que motivos pode ter um pecador impenitente? Então é claro, a pessoa que comete, ela tem esperança, ela vai e confessa. A importância de não deixar para depois, a importância de fazer assim que possível. Porque quanto mais tempo a pessoa passa em estado de pecado, mais a esperança e a fé vai enfraquecendo. A gente vê, infelizmente, isso tanto. Uma pessoa deixa de cumprir os mandamentos, logo ela vai perder a fé. Porque a alma, a vida da alma, a saúde da alma vai definhando gradualmente mais, até se definhar completamente, a pessoa inclusive perder a fé e a esperança. Ah, mas você está dizendo então que não tem jeito? Sim, claro que tem jeito. Sempre tem jeito. Acontece que, em maior parte dos casos, para ter jeito, a pessoa tem que pelo menos pedir a graça de Deus. Ela tem que rezar. Agora, muitas pessoas perdem até a vontade de rezar quando esse processo de definhamento acontece. E elas vão acabar dependendo da oração dos outros. E é também algo que nos faz rezar muito pelo anjo da guarda dos outros que perderam a fé, para que eles voltem a ter fé. Porque se nós não rezarmos, quem rezará por eles? Né? Se nós não fizermos a nossa parte, quem rezará por eles? Né? Então veja a importância de nós fazermos este apostolado, e eu agradeço ao grande engajamento que tem havido no nosso canal. Tem muitos comentários, muitas pessoas dão o like, compartilham os vídeos. Isso é importantíssimo para nós fazermos isso por aqueles que a gente vê que já estão definhando, aqueles que perderam a fé, e para que nós rezemos por ele como Santa Mônica rezou até que o filho dela, Santo Agostinho, se convertesse. Espero que eles façam bem. Nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser.